Também chamado de descromatopsia ou descromopsia, o daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Pessoas daltônicas têm como principal característica a dificuldade para diferenciar o vermelho e o verde, e, com menos frequência, o azul e o amarelo. 3 tipos de daltonismo são apresentados: protanopia, diminuição ou ausência do pigmento vermelho, sensível às ondas de comprimento longo. A pessoa enxerga em tons de bege, marrom, verde ou cinza. Deuteranopia, ausência ou diminuição dos cones verdes sensíveis às ondas de comprimento médio. Na falta deles, a pessoa enxerga em tons de marrom. E tritanopia, dificuldade para enxergar ondas curtas como os diferentes tons de azul e o amarelo, que adquire tons rosados. Vale destacar também que existe um grupo mais reduzido com visão acromática, ou seja, só enxerga tons de preto e branco. O daltonismo é causado, na maioria das vezes, por uma condição genética hereditária, ligada ao cromossomo sexual X. A ocorrência desse problema visual é muito maior entre os homens, porque as mulheres possuem 2 cromossomos X. Estima-se que 8% dos homens e 0,5% das mulheres sejam daltônicos. Ao desenvolver uma visualização de dados, pense na inclusão deles, afinal, os daltônicos integram seu público e suas necessidades especiais não devem ser ignoradas. E o propósito dessa aula é justamente este. Vou compartilhar dicas simples que ajudarão você a fazer a diferença para essas pessoas quando elas tiverem acesso às suas Data Visualizations. Existem diferentes tipos de daltonismo, mas, como mencionado antes, o principal deles é aquele que impossibilita diferenciar o vermelho do verde, e são justamente essas 2 cores que, na maioria das culturas, estão associadas ao negativo e positivo, ou ao par e o siga. Se você utilizar essas cores com esse propósito de significados ou de significados equivalentes, como queda e aumento, não esqueça de adicionar algum indício visual próximo do dado, como um sinal de menos e mais, ou de seta para baixo e para cima. Uma alternativa ainda mais eficiente, como a maioria dos daltônicos consegue distinguir o laranja e o azul, seria a substituição do vermelho pelo laranja e do verde pelo azul. Ao final de cada trabalho, você pode utilizar um simulador e conferir se o resultado também vai gerar os contrastes ou destaques de cor desejados para os daltônicos. A minha dica é a ferramenta Chromatic Vision Simulator, que permite simular a partir do seu navegador web ou de um aplicativo. Em ambos os casos, você consegue visualizar a diferença para esses 3 tipos de daltonismo: protanopia, deuteranopia e tritanopia. Vamos para um exemplo prático com um gráfico de linha. Bom, o primeiro passo é acessar o endereço assada.website/cvsimulator/e. A opção de clicar nos links para baixar os apps para seu smartphone, ou então utilizar a versão web da ferramenta, que é o que faremos agora. O segundo passo é carregar a imagem que você quer avaliar. Clique em File Mode, selecione a imagem desejada e selecione a opção de visualização Display Quad. Podemos perceber que, trabalhando com uma visualização contendo verde e vermelho, ela não permitirá o contraste para 2 tipos de daltonismo. Agora vamos carregar o mesmo gráfico, mas cujas cores foram substituídas por laranja e azul. Vejam que com essas cores, o contraste ocorre para os 3 tipos de daltonismo. Nesse slide, resumimos os resultados dos 2 conjuntos de cores dos gráficos avaliados.
fica bem claro qual seria a opção mais eficaz. Incorpore o uso de ferramentas como essa no seu processo de trabalho habitual com Data Visualization. Pessoalmente, acredito que quando se trata desse tema, uma palavra é chave: empatia. Ao se colocar no lugar do seu público, você terá mais facilidade de identificar quais são as melhores escolhas para realizar um trabalho inclusivo.